Olá, amigos, olá, amigas, muito boa tarde neste domingo, mais um dia de estudo, de reflexões sobre o livro Primícias do Reino. Nós estamos hoje no capítulo O Tabor e a Planície. E esse capítulo, ele inicia da seguinte forma: com a força da sua realidade, poderia ser considerado um díptico as bênçãos de Deus no monte e os conflitos do homem em toda a pujança de suas cores na planície. Nesse início de capítulo, temos um relato de dois momentos marcantes na passagem de Jesus enquanto encarnado. A primeira fala da bênção de Deus no Monte Tabor, onde acredita-se que ocorreu a transfiguração de Jesus, relatada em uma alta colina na Galiléia. Vemos o relato da aparição de Moisés e de Elias ao lado de Jesus para 3 de seus discípulos, esses que presenciaram também uma voz vinda do céu, chamando Jesus de filho. Este momento importante na história é considerado um dos 5 grandes marcos da vida de Jesus, junto com o batismo, com a crucificação, com a ressurreição e a ascensão. Vemos aqui também a passagem da desobsessão de um jovem a pedido de seu pai, e após diversas tentativas de diversos apóstolos, Jesus cura o jovem com a força da fé e com a premissa do jejum moral que ele possuía e possui. Essa lição de hoje, trazida poeticamente por Amélia Rodrigues e Divaldo Franco, nos fará refletir sobre a sublimação de Deus que nos enviou seu Filho Jesus para nos guiar tão sublimemente, assim como nos envia todos os dias tantos outros anjos que nos chegam para inspirar. Também nos fará refletir sobre nossas condições no mundo, na planície, ainda cercados de sombras, em suas planícies, mas em momentos de luta, buscando emergir ao alto do monte, pela fé, que devemos alcançar na providência divina. Juntos aqui poderemos dar um passo nessa direção, na cura pela fé que move montanhas, no crescimento moral que nos transforma em pessoas melhores, pessoas de bem. Certo? Então vamos lá, refletir sobre essas passagens, né? Essas passagens que estão no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas. E também tem uma epístola de Pedro falando sobre isso. E nesse livro, Primícias do Reino, vamos ver essas passagens aos olhos de Divaldo e Amélia. O mestre tomou consigo Pedro, Tiago e João e levou-os sozinhos à parte para um alto monte. À medida que o Tabor vai sendo vencido, os painéis se desenrolam, embaixo os campos de trigo ceifado, a mancha pardocento prateada do Jordão, na configuração de imenso alaúde entre sebes. Para as bandas do Oriente ergue-se altaneiros os montes Galarrá, e ao poente cintilam as águas do Mediterrâneo, como imenso espelho refletido através da garganta natural entre o Monte Carmelo e os contrafortes altanados do Líbano. Ao norte, o Genesaré, salpicado de velas coloridas e orlando por Tiberíades, Magdala, Cafarnaum, Betsaida. As cidades estão encantadoramente derramadas dos pequenos cerros na direção das praias, vestidas de palmeiras verdejantes. E seguem Divaldo, Amélia, seguem com a riqueza de detalhes
e de forma muito poética e bonita, narrando o Monte Tabor e suas particularidades naqueles momentos em que precederam a transfiguração de Jesus. Continuam. Atingindo o cume, o mestre se põe em oração. Os discípulos, sussuarentos e cansados, adormecem à sombra dos arbustos escassos. A noite vence a natureza e o mestre ora. E de repente, vozes percutem na monotonia. Os discípulos despertam, assustados, e são dominados pela visão sublime da transfiguração do Mestre. Com as vestes incendidas, dialogando com Moisés e Elias. As palavras vibram no ar, mas não são palavras como as que se ouvem comumente. Simão se acerca do rabi e exclama: Mestre, bom é que estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. O mestre fita-o compadecido, pois até aquele momento os discípulos não pareciam ter compreendido o que estava ocorrendo. Então uma nuvem surge misteriosa e uma voz exclama: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Os discípulos, ainda não refeitos, tomados de pavor, a grandiosa revelação fora feita. Os céus foram cindidos e os discípulos tiveram o conhecimento do divino. Então, nós podemos imaginar, né? Imaginem como esse momento tenha sido extremamente marcante para esses discípulos e para toda a humanidade posteriormente, até hoje para nós, se imaginarmos esse momento. Quando passamos a compreender Jesus, Filho de Deus, e sua sublime missão de evangelizar, servindo e amando cada um de nós, filhos de Deus, da mesma forma. Olhem como Pedro e João falam desse momento depois. Pedro se reportará mais tarde a essa metamorfose do Mestre, testemunho insofismável em que fundamenta sua fé. Mais tarde, João, ao escrever os ditos do Senhor, iniciará a sua narrativa evocando, certamente, a cena inesquecível. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Olha como eles se reportavam a esse momento. Então o Cristo diz para eles descerem o monte e explica o porquê a Simão, que o indagou, né? Provavelmente em êxtase, né? Por aquele momento sublime que ele tinha acabado de viver. E Jesus lhe diz: é necessário descer. Busquemos os que não dispõem de forças para subir. Os homens necessitam de nós. A nossa é a glória deles. Para eles sejam nossas alegrias e para nós as suas dores. Nesse momento, eu acredito que Jesus mostrou, né, em suas atitudes, que entram, né, aqueles que entram em comunhão com Deus jamais desejarão a ociosidade do paraíso, a tranquilidade longe de servir. O Evangelho, quando nos fala da porta estreita, por exemplo, diz o Evangelho que com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga, faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé,
E só então se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Ou seja, quanto mais compreendermos a Deus e vivenciarmos o Evangelho de Jesus, mais largo se torna o horizonte. Não sei se a porta fica menos estreita ou se nós nos enquadramos e nos encaixamos melhor, mas o horizonte aumenta, se torna mais largo para nós. Conseguimos visualizar melhor. Mais um exemplo de como devemos construir o reino de Deus em nós. Continua. Na descida do monte, confabulam. Rabi, indagam, como receosos, dizem os escribas que é mistério que venha primeiro Elias. Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo quanto quiseram. Assim farão também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. A nova revelação de ser Elias, João Batista renascido, surpreende os companheiros que começam a compreender os inescrutáveis desígnios do Pai. Como nos diz Joana de Ângeles, a reencarnação é o recurso precioso que a vida oferece a todos que rumam na busca da plenitude. Quanto é bom Deus! Misericordioso, nos dá a oportunidade de aprender, reparar, se arrepender, reparar, progredir sempre. E a reencarnação nos oportuniza isso. A plataforma do Tabor fica para trás. A planície imensa se estende embaixo. Lá estão as criaturas sofredoras e ansiosas, os companheiros aguardando. Amedrontados, os discípulos se revezam. Afaste-se, Satanás, exclama Judas, irado, enquanto o obsesso ulula. Filho das trevas, semente de Beelzebu, brada Tadeu, com a voz rouca e os olhos injetados. Por quem és, abandona tua vítima. Decaído, imundo, vocifera pálido e sussurrento Natanael. Eu te exorto a que retornes às genas. Os discípulos tentam, sem sucesso, livrar um jovem do mal que lhe governava, subjugado que estava. Vendo o mestre e os companheiros que chegam à charneca das misérias humanas, correm aflitos e o saúdam. Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e de espuma e range os dentes, e vai se secando. Eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Como a justificar-se a si mesmo e aos outros, Judas tenta esclarecer. Fizemos tudo quanto nos ensinaste, e nada conseguimos. E Jesus, como na sua plenitude amorosa, sempre, né? Com a sua plenitude amorosa, com o seu carinho, libera aquele vínculo de sofrimento, porque é um vínculo de sofrimento. Ninguém chega ao ponto de subjugação sem permitir aquele vínculo, por conta das suas atitudes, da sua forma ainda de pensar. Então Jesus libera aquele jovem desse vínculo de sofrimento entre o obsessor e entre o obsediado, atendendo o pedido, atendendo o pedido feito com fé pelo homem que rogava a Deus e a Jesus
a cura do filho. E Jesus o atendeu por essa fé. Já à noite, Simão pergunta ao mestre: por que não puderam eles expulsar o espírito imundo? Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum, elucidou o mestre. Antes de tudo, é necessário compreendamos que os espíritos imundos viveram antes, com homens que foram, homens que continuam sendo, enganados, como se deixaram conduzir no corpo, prosseguem enlouquecidos fora dele. Olha que interessante, né? Não mudamos com a morte. A morte não soluciona problema algum. Quando partimos desse corpo físico, nossa alma eterna, nossos pensamentos, nossos hábitos, nossas conquistas morais vão conosco. Por esse motivo que uma vida reta, a mudança íntima do que ainda está distante disso, que soluciona os nossos problemas, as nossas dores. Essa é a mudança. Não é a morte que muda algo. É as nossas atitudes, a nossa reforma íntima que nos muda. Senão, continuamos como Jesus disse. Esses que são sofredores, que estavam ali sofrendo, vinculado àquele jovem, foi um homem que pensava naquilo, estava preso àquilo, por algum motivo ficou preso àquilo. Continua sendo homem depois que morre. Por essa razão, Jesus continuou, por essa razão, a Boa Nova é um hino de amor e perdão. Amor indistinto e perdão indiscriminado. Diante deles, nossos irmãos, na sombra da ignorância, nenhuma força possui, senão a força do amor. Não apenas expulsá-los daquele convívio a que se agregam parasitariamente, mas também socorrê-los, enlaçando-os com amor. São nossos irmãos da retaguarda, perdidos na ilusão da carne, a que teimosamente pretendem continuar ligados. É isso que falamos. Esse é o melhor de todos os momentos desse capítulo para mim. A prática do amor, porque fora da caridade não há salvação. Não adianta gritar, brigar, agredir, não adianta querer expulsar o outro que está ali, consumindo suas forças, impedindo progresso. Esse elo de dor deve ser quebrado pelo socorro de ambos. O amor é para todos. Deus é para todos. Basta querê-lo para si. Quando eu desejo Deus é para mim, eu mudo a sintonia, eu quebro esse vínculo. E eu preciso desejar Deus, amor àquele, para que ele também encontre uma forma de sair daquilo, que consome ambos. Diante, pois, deles, possessos e possessores, só a oração do amor infatigável e o jejum das paixões conseguem mitigar a sede em que se entredevoram, entregando-os aos trabalhadores da obra de nosso Pai, que em toda parte estão cooperando com amor incessantemente. Que incrível, né? O jejum das paixões, o amor infatigável, entregando-os ao trabalhador da obra do Pai. O amor infatigável, incansável, infinito. Sempre o amor. Mas tem um ponto muito importante que devemos observar nesse capítulo. O jejum das paixões.
sem envergadura moral, como conseguiremos interceder, né, pelo outro? Como podemos pedir perdão ao outro se não perdoamos? Como pedir paciência, fé em Deus ao outro se não a temos? Esse é o verdadeiro jejum. O jejum da alma, que não se alimenta mais das paixões mundanas, que já participa da ceia, do banquete de Deus, do que é espiritual, do que é verdadeiro, da moralidade que levamos. Amando bastante para ser amados por Deus. E termina assim: no leve ar da noite bailavam suaves brisas espraiando para o futuro a palavra do Rabi, como antevisão gloriosa para os dias porvindouros da humanidade. Que essas palavras de Jesus, que o exemplo de Jesus voe como brisa pelo ar, chegando até hoje em nossos ouvidos, antevendo os dias de fé, de alegria, de esperança que teremos na nossa humanidade. Que assim seja. Que venha a aurora, a alvorada dos novos tempos, os tempos onde o amor é para todos, o tempo onde buscamos ajudar uns aos outros. Isso é amar verdadeiramente a Deus. Que possamos amar assim sempre. Muito amor a todos. Fiquem com Deus.